pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bruno César e hoje nós vamos aprender a trabalhar com um recurso lançado recentemente pelo Google através das ferramentas Google Workspace, que é o recurso de visualização em linha de tempo. O que isso significa? Quando você tem uma tabela aonde que você deseja visualizar esses dados em um formato de linha do tempo, nós iremos utilizar um recurso que está disponível no menu Inserir. Entretanto, para que a gente possa criar este recurso, vamos entender quais são os passos necessários inicialmente. Então, eu tenho aqui o artigo do Google, no qual ele informa que foi liberado este recurso. Então, você pode criar esta linha do tempo para tarefas, campanhas e compromissos. Só que um detalhe importante é que este recurso ele está disponível somente se você assina alguma edição do Google Workspace. Se você tem, por exemplo, um Gmail gratuito, ou seja, uma conta Gmail comum, você não vai ter este recurso disponível no seu Google Planilhas. Então, eu tenho aqui quais são os planos que está disponível. Por exemplo, a minha conta ela é Standard Business, então eu tenho acesso a este recurso, que é este plano aqui. Se você tem, por exemplo, uma conta Google for Education, que é através do Education Fundamentals, você também vai ter acesso a este recurso, ok? Então vamos agora para a nossa planilha, para que a gente possa aprender como que a gente cria este gráfico aqui de linha do tempo. Então eu tenho aqui no meu exemplo 1, uma tabela que eu tenho aqui, quais são as tarefas que eu utilizo, por exemplo, para poder gravar o meu vídeo. Então aqui eu tenho aqui a pesquisa de tema. Obrigatoriamente, para você utilizar o recurso de linha do tempo, você tem que ter aqui uma data de início. E você pode ter uma data de término, ou então você pode informar quantos dias esta tarefa aqui ela vai ter de duração. Então, no exemplo 2, eu vou tratar aqui, utilizando aqui dias como argumento, ok? Então, eu tenho aqui os detalhes e eu tenho o status. Feito isso, eu seleciono aqui a minha tabela com os meus dados, venho no menu Inserir e clico em Linha do Tempo. Como eu já criei esta linha do tempo aqui utilizando o exemplo 1, eu não vou fazer ela novamente. Nós vamos fazer agora essa tratativa para o exemplo 2, porque neste exemplo eu já utilizo aqui o prazo utilizando dias ao invés de ser uma data de término. Ok? Então, vocês reparem aqui que eu tenho a mesma tabela. Eu utilizo aqui para o status o andamento concluído. Então, esta formatação aqui de cores, ela é feita automaticamente utilizando o recurso de formatação condicional. Se você não sabe utilizar este recurso, deixe aí seu comentário solicitando que seja feito um vídeo. E aí a gente faz esse vídeo aí mais para frente, ok? Mas também não se preocupe, porque esta planilha vai estar disponível para que você possa fazer cópia aí no comentário do vídeo. Então, eu já tenho aqui a minha tabela preparada, eu vou fazer a seleção aqui dos meus dados e vou vir aqui clicar no menu Inserir e vou vir aqui na opção de linha do tempo. Por este recurso ser um recurso novo, ele demanda um certo tempo para ser habilitado na sua conta. Lembrando, se você tem uma conta de Gmail comum, este recurso não é habilitado. Então, eu cliquei no menu Inserir e venho aqui na opção agora de linha do tempo. Repare que ele vai abrir essa caixa aqui para mim, informando aqui algumas informações. Exemplo aqui, qual que é o intervalo. Então, você vai clicar agora no menu, no botão OK. Ao clicar no botão OK, reparem que aqui ele já criou para mim a minha linha do tempo. Por que aqui está pequeno ainda? Porque, olha só, reparem que aqui, como a minha data de término ou duração, eu tenho que informar qual que é a coluna que está a minha duração. Reparem que aqui, olha só, no meu exemplo 2, a minha duração está na coluna prazo, dias, ou seja, então eu tenho que informar a coluna C. Então, vamos aqui na linha do tempo 2. Eu vou vir aqui nessas opções aqui, de prazo e vou selecionar. Reparem que aqui, ele já fez aqui agora o preenchimento da minha linha do tempo. Por exemplo, para que eu possa fazer essa tarefa de gravar e publicar um vídeo, ela demora durante um processo de 4 dias, aonde que 1 dia e meio eu trato com
pesquisa e definição do tema. Vamos verificar na nossa tabela. Pesquisa e definição do tema, 1 dia e meio. Para poder criar a capa, eu levo 1 dia. Para poder fazer a gravação e edição, 1 dia. E para poder fazer a publicação, que eu faço a programação para publicar no YouTube, mais 1 dia. Reparem que visualizar isso agora na linha do tempo se torna muito mais fácil. E olha só que interessante, as cores, elas são dadas a partir da coluna status. Como eu estou utilizando a formatação condicional, por exemplo, se eu alterar aqui o procedimento de gravar e editar o vídeo para concluído, reparem que aqui ele ficou verde. E na minha linha do tempo, automaticamente ele vai alterar para verde. Então, se eu selecionar aqui este card, reparem que aqui ó, eu não vou conseguir substituir porque eu estou trabalhando com formatação condicional. Se eu estivesse configurando as cores aqui de forma manual, este botão aqui de cor do card, ele habilitaria para que você pudesse fazer aí o ajuste, ok? Então, reparem que aqui, ó, que interessante, eu posso alterar a visualização de dias para semanas, meses, trimestral, anual ou plurianual. Vamos alterar aqui, por exemplo, para semana. Então, ele vai fazer aqui a visualização do modo de semanas. Se eu alterar para meses, reparem que aqui o meu cronograma já fica numa visualização de formato de meses. É claro que você vai alternar esta visualização de acordo com o tamanho das suas tarefas aqui. Se você tem um projeto que demanda aí muitas tarefas e várias pessoas envolvidas, com certeza que você vai ter 30, 40 linhas e automaticamente isso vai ser refletido aqui na sua linha do tempo. Agora, um exemplo prático que eu trouxe aqui no nosso exemplo 3. Reparem que eu tenho aqui uma espécie de escala de férias de 9 pessoas, onde que tem uma data de início e uma data de término. Reparem que neste formato de visualização de tabela, eu não consigo verificar se tem aqui alguém chocando datas para que eu possa ter um melhor planejamento. Então, vamos transformar essa visualização aqui no formato de linha do tempo e reparem como que isso vai se tornar muito mais fácil e muito mais produtivo esse tipo de análise. Então, eu vou selecionar os meus dados, vou vir até o menu Inserir, clicar em Linha do Tempo e ele vai abrir a janela, me explicando aqui o que eu tenho que fazer. Eu vou clicar aqui no botão OK e olha só que interessante. Eu tenho aqui ó, qual que é a minha data de término, a data de início, e reparem que aqui ele já colocou quais que são as pessoas nas quais as datas estão chocando. Por exemplo, aqui no mês de dezembro de 2023 até janeiro de 2024, eu tenho um número maior de pessoas que vão ter datas aqui com interseções de férias, ok? Você pode também aqui ó, utilizar o detalhes do card para colocar, por exemplo, observações. Então, aqui, ó, férias regulamentares, licença saúde, férias regulamentares. E aqui, por exemplo, em março eu tenho o Bruce Barney com férias regulamentares e o Bruce Wayne com licença saúde. Essas configurações estão disponíveis aqui para você. Ok, pessoal? Bom, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários se você gostou ou não dessa dica de hoje e também, se possível, inscreva-se no canal, porque isso ajuda aí para que a gente possa crescer cada vez mais, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.